Amados irmãos, esta é a pré-aula da segunda lição do nosso trimestre, As Armas da Nossa Milícia. E o título da nossa lição é O Coração numa Perspectiva Bíblica. Numa perspectiva bíblica porque sabemos que o coração é o principal órgão do sistema circulatório. Mas quando falamos do coração na Bíblia, ele tem um significado muito mais profundo, diz respeito ao nosso próprio homem interior, diz respeito à nossa alma. Então, no nosso coração, segundo a Bíblia, estão alguns valores, o sentido da vida que se diz sobre as emoções, sobre a vontade e sobre o intelecto. Desculpa. Então, irmão, nós vamos discorrer no domingo, ou estudar, no domingo, no dia 8 de outubro, esta lição, com todo o nosso campo, vamos dizer assim, na sede, nas congregações. Cada um tem o seu dia aí de estudo, mas nós falamos dominical, na sede nós estudamos no domingo realmente. A partir das 8 horas da manhã, estaremos ali na igreja, reunidos para estudarmos as nossas lições bíblicas dominicais. Então, essa lição que fala sobre o coração tem como texto áureo Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A verdade prática: guardar o nosso coração nos fará seguir por caminho seguro e nos livrará de cairmos em armadilhas destruidoras. Porque quando falamos que o coração é o intelecto, é o desejo, a vontade e as emoções, então quando nós guardamos, quando nós temos o cuidado de cuidar do nosso homem interior, desses sentidos da vida, dessas emoções, o nosso pensamento, o nosso intelecto, a nossa maneira de raciocinar, ou seja, a nossa racionalidade. Então nós estaremos mais hábeis, mais habilidosos para podermos lutar contra os inimigos das nossas almas. Então é isso que nós vamos ver nesta lição, até porque nós colocamos o coração no rol dessas lições, porque ele faz parte do nosso ser, e quando nós nos vigiamos, nós estamos nos resguardando de pecar contra o Senhor. Nós precisamos ter o cuidado para que o Espírito sempre triunfe em nossa vida e a carne seja controlada, vamos dizer assim, até podemos dizer derrotada, porque a Bíblia diz que a carne, ela busca os prazeres do mundo e, em consequência, a tendência é a morte. Mas o Espírito busca as coisas que são de Deus, cujo resultado é a vida eterna. Então, nós temos nesta lição os objetivos, os objetivos específicos e os objetivos geral. Nós vemos aqui no objetivo geral que aprender
que o coração é enganoso e que precisamos buscar o discernimento de Deus para fazer a sua vontade. Tem gente que fala assim, meu coração está pedindo isso, está pedindo aquilo, meu coração deseja isso, deseja aquilo, meu coração está sentindo. Então nós precisamos estar observando, né? Atento para o nosso coração, para que não venhamos cair na cilada do próprio eu interior, porque há uma guerra e nós precisamos ter o domínio nessa guerra. Precisamos de ter as nossas atitudes voltadas para preservar o que é espiritual, o que é santo, para podermos agradar a Deus. Os nossos objetivos específicos, primeiro, é conhecer o coração segundo a revelação bíblica. Então, essa é a importância para nós nessa lição. O que diz a Bíblia acerca do coração? E entender que o coração é o centro do intelecto, da vontade e das emoções. E também, em terceiro lugar, discernir os intentos do coração e subjugá-lo à obediência de Cristo. Então, quando nós subjugamos o nosso coração à obediência de Cristo, nós seremos bem-sucedidos. Porque em Cristo nós estamos seguros. Obedecendo a Cristo, nós seremos bem-sucedidos. É o mesmo sentido que tem o filho quando obedece aos pais. É mandamento, né? Com promessa. Obedecei aos vossos pais para que os vossos dias sejam prolongados na terra. Então, quando nós colocamos os intentos nos nossos corações e os subjugamos à obediência de Cristo, então certamente nós seremos bem-sucedidos. Irmão, então nós vamos ver aqui que o coração, ele é o ser interior da pessoa e abrange as nossas vontades, emoções, intelecto, né? Ele é, acima de tudo, iníquo e corrupto. O profeta Jeremias disse, né, que enganoso e corrupto é o coração, quem o conhecerá? Então, nós vemos que o resultado então, do ser humano voltado, que se volta para si, no egoísmo e a maldade, não ao caminho de Deus, que é o da santidade. Quanto no coração que não é nascido de novo, ele busca então a maldade, busca a corrupção. Ele é mau por natureza. Agora, o coração humano é perverso, né? Então, não se pode transformar sozinho. Nós precisamos da obra redentora de Cristo. O único remédio a receber a graça de Deus é nascer de novo, mediante a fé em Cristo. E ter um coração novo que deteste o mal e se compraza de fazer a vontade de Deus. Jeremias 24:7 está escrito assim: e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Então, quando o ser humano se converte a Deus de todo o coração, ele passa a ser povo de Deus. Ele passa a ser até filho de Deus. E Deus o usa como um servo na sua obra, como embaixador de Cristo. Ele passa a ser uma bênção na mão do Senhor. Então, a pessoa, para ser uma bênção na mão do Senhor, evidentemente que ele precisa ter um coração convertido, um coração regenerado. Então, nós vamos ver aqui nesta lição que nós estamos vendo que o coração é o centro das vontades, né?
das emoções e do intelecto. Quando nós falamos da vontade humana, nós podemos ver que a Bíblia diz que fala, né, do coração endurecido, quando é a vontade, né? A pessoa pode endurecer o coração, recusar fazer o que Deus manda. Fala do coração submisso a Deus em Josué 24, 23, um coração submisso. A Bíblia nos fala do coração que decide fazer algo para Deus, do coração que se dedica a buscar ao Senhor, do coração que deseja receber as bênçãos do Senhor, inclinado aos estatutos de Deus, do coração que deseja fazer algo pelos outros. Romanos 10:1, né? Todas essas vontades ocorrem, ou a atitude ocorre da vontade de Deus. Vamos ver aqui Romanos 10:1, que está escrito assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para sua salvação. Então, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para sua salvação. Então, Paulo desejava no coração que Israel fosse salvo. Então, Paulo, os irmãos sabem, né? A história de Paulo é um outro assunto aí, mas ele estava ali nos capítulos 9, 10, 11. Paulo, ele fala sobre o povo de Israel, a situação de Israel diante de Deus, da nação, né, de Israel diante de Deus. Então a vontade do coração de Paulo seria que todos eles fossem convertidos, mas a nação, como nação, Israel estava numa situação melindrosa, vamos dizer assim. Então o coração também é o centro, né, conforme nós vemos, o centro das emoções. Nós vemos aqui que o coração ele pode ser o homem, a Bíblia fala de um coração amoroso, de um coração medroso, de um coração corajoso, coração arrependido, né? O Salmo 51, 17, Paulo ali, Davi arrependeu dos seus pecados. Dai-me, Senhor, um coração puro, um espírito inabalável, né? De um coração arrependido, um coração ansioso, um coração avivado, um coração angustiado, um coração pesaroso, um coração humilde, de um coração ardente pela palavra do Senhor, Lucas 24, 32, e do coração perturbado. Todas essas atitudes do coração são, antes de tudo, de natureza emocional. A Bíblia é muito rica para expor todas esses fatores acerca do coração, essas características, vamos dizer assim, acerca do coração. E o coração também, como é o nosso homem interior, ele é o centro do intelecto. Na Bíblia, né, para nós a cabeça, né, o cérebro, mas para a Bíblia o intelecto mesmo ele está no coração, que é o homem interior, que é a nossa alma, né? Então a Bíblia diz que as pessoas sabem as coisas em seu coração, Deuteronômio 8:5, oram no coração, meditam no coração. Interessante, né? Então é no coração, esconde a palavra de Deus no coração. O Salmo 119:11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Também maquinam males no coração, guardam as palavras da sabedoria no coração, né? Pensam no coração, duvidam no coração, conferem as coisas no coração, creem no coração e cantam no coração. Então todas essas coisas, essas ações do coração são primordialmente fatos e a envolver a mente.
Por isso que a nossa mente ela deve estar santificada. Em Filipenses 4:8, né? Diz que tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for reto, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso a ocupar a vossa mente. E a mente, ela faz parte, então, conforme estamos vindo, do nosso coração, né? Então, irmãos, nós vemos aqui, o primeiro tópico está mais ou menos baseado nisso aí. Vamos então para frente para nós agilizar o nosso vídeo, né? O coração impuro. Nós vamos falar aqui no segundo tópico de um coração impuro e também vamos falar no terceiro tópico do coração regenerado. Então, o coração impuro, né, quando os nossos pais pecaram no jardim do Éden, dando ouvidos à tentação da serpente para que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós sempre conhecemos bem profundamente essa passagem aí de Adão e Eva, lá no jardim do Éden, né? Ali, então, a sua atitude, ela afetou horrivelmente o coração humano, o qual ficou repleto de maldade. O homem ali tinha comunhão com Deus, estava com o coração santificado na presença de Deus, não conhecia o pecado, mas a partir da desobediência de Adão e Eva, então o seu coração se tornou repleto de maldade, porque ele passou a obedecer a serpente, o diabo. Desde então, segundo o testemunho de Jeremias, o coração passou enganoso, o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 7:9, né? Quem conhecerá esse coração perverso? Depois que ele se degenerou, então ele se tornou perverso, corrupto, né? Mais do que tudo. Por isso que agora o próprio Salomão aqui em Provérbios diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então Jesus, ele confirmou a descrição de Jeremias quando diz que o que contamina a pessoa diante de Deus não é o descumprimento de uma lei cerimonial, mas sim a obediência às inclinações malignas alojadas no coração. Os irmãos podem ver lá no sermão, em Marcos, né? Marcos 7, 21 e 22, então Jesus ali, ele explicita, né, essa palavra, essa mensagem, esse ensinamento de Jesus. O coração também tem essas inclinações, né, malignas. No coração impuro estão alojados os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, os homicídios, né, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba, a loucura, né? Jesus expôs a gravidade do pecado no coração ao declarar que o pecado da ira é igual ao pecado do assassinato. Então não basta apenas a pessoa matar, assassinar, mas se ele está irado, você tem no coração uma ira, então ele já está ali cometendo o homicídio. Da mesma forma, o pecado da consciência é tão grave quanto ao próprio adultério. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ali Jesus estava dando esse ensinamento no Sermão da Montanha, né? 5:28. Ele falando ali para o povo naquele sermão, bastante conhecido, um sermão histórico de Jesus, o Sermão da Montanha. O risco de um coração se tornar endurecido, item 2 e 3, diz que um coração entregue à prática da iniquidade corre um grave risco de se tornar endurecido. Quem se recusa continuadamente a ouvir a palavra de Deus e a obedecer que Deus ordena, e em vez disso segue os desejos pecaminosos do seu coração, verá que depois Deus endurecerá seu coração de tal modo
que se tornará insensível para com a palavra de Deus e os apelos do Espírito Santo. Nós vemos em Êxodo, no capítulo 7, o verso 3 ali, a situação de Faraó, né? E sempre endurecia o coração após pedir para que Moisés ele parasse, ou mandasse, pedisse a Deus, né? A Moisés que orasse a Deus para pedir que acabasse a praga. Então, quando Faraó se via livre daquela praga, ele esquecia o compromisso que tinha feito e tornava a endurecer o coração. E os irmãos sabem no que culminou toda aquela situação de Faraó e a grande destruição do seu reino, do seu exército, né, que pereceram no mar. Então note que os juízos das primeiras pragas abrandaram um pouco o coração de Faraó. Quando, porém, Deus sustava cada praga, o coração de Faraó endurecia de novo. E Faraó endurecia seu coração sempre que Deus demonstrava misericórdia. O irmão pode conferir em Êxodo, no capítulo 8, né, de 8 a 15. Então nós vamos ver também que o coração, ele pode se tornar um coração regenerado. Porque em Cristo nós temos um coração novo, nascido de novo. Então o novo nascimento diz respeito ao nosso homem interior. Jesus diz, tem que nascer de novo. Necessário você nascer de novo, para que você tenha uma mente sadia, tenha a sua vontade, seja para fazer a vontade de Deus, e as suas emoções ser sensíveis, né? E voltada para sentir a glória de Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida. A solução de Deus para o coração pecaminoso é a regeneração, que tem lugar em todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que volta-se para Deus e que pela fé ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Em João no capítulo 12, João 1 e 12 diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque aceitou Jesus, né? Ele recebeu todas as riquezas da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi justificado imediatamente, ele foi purificado, ele se tornou uma condição santa, né? E o Espírito Santo continua no processo da santificação. E aí a pessoa vai aperfeiçoando, conforme diz Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então João diz, filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E todos que têm nele essa esperança, purificam-se a si mesmo, conforme ele é puro. Então o processo da purificação também, ele é um processo, né? Como diz, é processo porque ele é contínuo. Nós temos que estar sempre buscando purificar o nosso coração. Porque no nosso dia a dia, essa luta, ela é diária. A nossa luta, ela é constante até o dia do arrebatamento da igreja. Até o dia que nós recebemos um corpo definitivamente semelhante ao corpo de Cristo. Enquanto estamos na terra, nós estamos no processo da santificação, da purificação. O nosso coração está sempre sendo purificado diariamente. A regeneração está ligada, então, ao coração. Aquele que de todo o coração se arrepender e confessa que Jesus é o Senhor, conforme em Romanos 10 e 9, né? Nasce de novo e recebe da parte de Deus um coração novo. Salmo 51, 10, Ezequiel 11, 19. Recebe um coração puro, um coração novo, porque aceitou Jesus, nasceu de novo, morreu o homem velho, nasceu um homem regenerado, um coração regenerado.
O item 3 e 2 diz assim: o dom do amor no coração. No coração daquele que experimenta o nascimento espiritual, Deus cria o desejo de amá-lo e de obedecê-lo. Deus realça diante do seu povo a necessidade do amor que provém do coração. Deuteronômio 4 e 29, os irmãos podem conferir, né? Tal amor é dedicado a Deus, não pode estar separado da obediência à sua lei. Então o amor está ligado, intimamente ligado com a lei, com a palavra de Deus. Quem ama a Deus ama a sua palavra. Jesus ensinou que o temor a Deus de todo o coração, juntamente com o amor ao próximo, resume toda a lei de Deus. Mateus 22, de 37 a 40, os irmãos podem ver. Disso se compõe toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o entendimento, de todo o teu coração, e também amar a teu próximo como a ti mesmo. Se completa, né, toda a lei. Então, o item 3 e 3 diz: o Espírito Santo no coração do crente. Então, o coração regenerado, ele então é morada do Espírito Santo. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5:5, né? O Espírito Santo faz o amor transbordar em nosso coração. É essa experiência sempre presente do amor de Deus que nos sustenta na tribulação e nos assegura que nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa, né? E nós somos, né, como filhos, somos também herdeiros de Deus, diz ali em Romanos 8 e 17, não é? Somos também herdeiros com Cristo, embora se nós com Ele padecemos, é certo que com Ele também seremos glorificados, porque estamos certos que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que se há de revelar. Então, irmãos, para não ficar muito extenso, né, nós vamos ver aqui a conclusão da nossa lição. Os irmãos acompanham aí, tem várias referências, né, nesse estudo. Os irmãos podem, com mais calma, tem a semana toda aí para os irmãos estudar essa lição, para quando chegar no domingo, lá no dia da lição, na sala, em classe, na igreja, os irmãos já estão bastante conhecedores do que realmente é o coração, qual é a implicação do coração na vida do crente, na nossa milícia, né, contra os nossos inimigos. Então nós aprendemos nessa lição que o coração é o ser interior da pessoa e abrange nossas vontades, emoções e intelecto. Por natureza, o coração é corrompido em consequência da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden e precisa ser regenerado em Cristo. Então nós vemos isso aí na lição, né? Jesus, nosso Senhor e Salvador, segundo a regeneração, é necessário que a palavra de Deus habite abundantemente em nosso coração, conforme está no Salmo 119 e o verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem ama a Deus, guarda a palavra no coração. É que o Espírito Santo dirige a nossa vida para estarmos firmes no combate frente aos inimigos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa aula e que o Espírito do Senhor possa falar mais profundamente em cada coração. Fiquem todos na paz. Amém.